corridas eram 80 ali pessoas, poucas pessoas. Então você conseguia conhecer todo mundo e observar como é que é? A qualidade do atleta, quanto ele tinha de potencial para crescer ali dentro. E como é que eram essas corridas nessa época aí? Era por onde? Como é que era a organização? Então, uma questão que me incomodava no início eram as distâncias, né? Sim. E até hoje em dia ainda existe essa situação. Você tem um GPS, você vai numa corrida de 10 quilômetros, por exemplo, e no GPS às vezes dá mais, né? Você vai no ciclismo também dá outra distância, no carro outra, e na moto não é, pode até parecer, até bater, né? Sim. Mas o ideal é que as distâncias elas sejam medidas oficialmente, para a gente ter uma noção de tempo, de marcas, né? Exato. Para dali ter uma referência. Então era uma das coisas que me preocupava na época, porque a gente via muitos resultados a ver bons, mas não tinha aquela... Sim. E as corridas eram o quê? 5, 10 ou já tinha 21? 5, 10, 21, por exemplo, uma corrida tradicional aqui era a corrida do Bombeiro, né? De Macaíba, que acho que é a mais antiga, entendeu? A corrida de Macaíba é a mais antiga. E era muito, assim, interessante porque você via que a corrida de Macaíba ela largava às vezes 10 horas da manhã. Eita, Maria. Porque ele tem uma cerimônia, né? Não sei se era aniversário do município, mas vinham as Forças Armadas, convidados, palanque, banda, não sei o quê, quando ali ia largar. Mas era bem interessante. Mas são coisas, né, que você vai aprendendo no decorrer do percurso. E, como eu te falei, quando eu cheguei aqui eu vi muita coisa assim diferente do que eu vivia antes, né? É como o mito da caverna, né? Sim, não sei se eu vou falar sobre. Já. Então, quando eu cheguei aqui, eu me vi naquela situação. Eu digo, poxa, mas é assim, mas ninguém entendia, né, a linguagem. Eu falei, então eu vou partir para arregaçar as mangas, né, e vamos trabalhar. E fui a um campeonato na pista, né? Aquilo ali também foi uma experiência assim, de primeira, né? Que eu vi muitas crianças descalços correndo. Um colega lá de Touros, o William Barbosa, que tem um trabalho excelente lá na praia, né? E durante os treinamentos que ele fazia, tinha que esperar a maré baixar, né? Aí ficava as crianças esperando, tudo disciplinados ali, né? E quando a maré baixava, ele começava o treinamento de qualidade na areia, né? Sim. E ali ele conseguiu muitos resultados bons, até a nível internacional, né? Já foi reconhecido, veio a Globo, coisa pra caramba aí que... Interessante, com trabalho de qualidade, né? De qualidade. Resultados. E sem estrutura. Mais uma vez, né? Isso aí que pega. Então, aí vi aquela situação da pista também, aquele me despertou, e vi a ausência também dos atletas de corrida de rua na pista. Não tinha aqui, né? Tinha poucos, né? Tinha onde? Onde é que tinha pista de atletismo aqui? Na época tinha o Kaique, né? Que era de areia ainda? Não, tinha lá na UFRN. Mas era aquela pista também... De areia. De areia, né? Depois veio a pista do Kaique, que foi muito bem-vinda, até hoje em dia tem grande utilidade, né? Sim. E daí eu comecei a tentar levar os atletas para a pista, mas não conseguia por falta de um clube. Porque tem que estar afiliado a um clube, né? Tem que estar federado. Exato. Sempre difícil. Não foi fácil, não. Imagina. E fomos para alguns clubes, né? Que eu não vou citar nomes, mas nós temos a dificuldade, às vezes, de uma transferência, um certificado, alguma coisa que... tem um trabalho no domingo, tem competição. Então é interessante que alguém envie, né, algum ofício para que aquele atleta seja liberado naquele dia. Mas nós tínhamos essa dificuldade. E eu criei um clube. Que é o... É o Carne, né? O Carne, Clube de famoso Carne. Aqueles caras que saem correndo na frente de vermelho, vai-se embora. É a responsabilidade. Mas assim, então daí surgiu essa ideia, né? Não assim por vaidade, nem por nada, mas por dar um apoio exatamente para que esses atletas eles pudessem competir, né? Assim, como deve ser, né? No próprio atletismo. Porque a corrida de rua ela faz parte do atletismo, né? É um esporte também de marca. Sim. E hoje em dia ela está evoluindo bem mais, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Passos lentos, mas eu vejo que está ficando mais consistente, né? Porque no início lá você disse que acho que nem assessoria tinha. Não tinha nada, nenhuma. Né? Era só, quero correr e corria. Sim. Aí, com o passar do tempo, a gente tá vendo. Cada ano aparece uma assessoria, duas. Aqui no estado, a primeira foi a Carne, assim? Que Não, a Carne foi um clube, né? Na realidade, eu sempre tive
até convite para montar uma assessoria, mas eu nunca me vi nesse Sim, perfil, tu tá me sim. entendendo? Que o meu trabalho eu gosto mais, porque eu tenho uma impressão diferente de assessoria, na realidade é essa, né? Principalmente naquela época. Sim, Porque tem pessoas que vão para assessoria exatamente pela qualidade de vida, né? exato. Mas também às vezes não faz, na minha impressão, né? Pô, Sim, o cara não sim. vai fazer o treino, eu vou dar um trabalho danado a noite toda, né? Programando, fazendo testes e depois alguém coloca na geladeira lá e não. Exato. Mas foi uma surpresa que não era assim. Eu tenho muitos atletas na assessoria que eles são dedicados até mais do que alguns de rendimento. Exato. Daqueles porque que ficam, professor, e aí, não sei o que, esse tempo não deu certo, essa coisa, sabe? E eu vejo que tem, né? Tem muitos hoje em dia que eles já levam. Eu acho que até por causa da comunidade que apresenta essas coisas. Né? Fica um pouco competitivo, eu não gosto muito do competitivo. Sim. Claro que, porque são tantas coisas que a gente vai atropelando na conversa, eu digo competitivo de uma forma de aproximação Sim. das pessoas, assim, na parte humana, né? Na parte afetiva, entendeu? Eu tenho atletas que, assim como eu fazia em Friburgo antigamente, eu costumo alugar uma casa lá em Tenente Laurentino, né? Que é 800 metros aproximado. Não é uma altitude ideal, né? Sim. Assim, para um bom resultado. Mas tudo assim, como eu te falo na vida, sempre pedindo, né? Eu já perdi a vergonha de pedir. Sim, sim. E aí eu consigo tocar o aluguel, eram 400. Aí faço uma arrecadação de alimentos para eles ficarem lá, fogão. E graças a Deus, onde nós conseguimos, tem uma senhora também que era como se fosse a mãe deles, né? Fazia um docinho, algumas coisas assim. Sim. E aí nós construímos uma coisa no anonimato, né? Eu nunca fui muito assim de mídia. Até quando é coisa que cada um tem. Você fazia por fazer, porque tinha que fazer para ajudar, não era para aparecer nada, sim, não. Sim. Exato. Então, e ali é como se fosse um camping, mas eu tenho amigos que têm atletas, por exemplo, na Paraíba, né? O Henrique Guedes, que ele tem um garoto lá excelente, o Edmar. E nós juntávamos os atletas, quer dizer, outro estado, outra camisa, outro treinador, Sim. mas nós aproximávamos eles e ficaram como irmãos. Sem rivalidade, sem nada. Tu tá me entendendo? Então eles vão para a corrida, claro, faltando 50 metros. E se eu chegar ali é 1000, se eu chegar aqui 700, eu tenho que correr para aqueles 300. Sim. E eles terminam, se abraçam e de boa, sabe? É uma coisa bem... Isso aí que eu prego, né? Que eu acho que é interessante. Tipo assim, educação, estudo principalmente, né? Porque essa vida é curta. Exato. E se encurta mais ainda por causa de uma lesão. Aí às vezes até acaba, né?